Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje é Dia do Filósofo. Então, parabéns a todos os filósofos clínicos, né? Aquelas pessoas que militam pela filosofia, também estudando, sendo amantes da filosofia, sem precisarem ir para a academia. Hoje a gente está com uma visita muito especial, eu considero. Professor Miguel Ângelo Caruso já está aqui na sala. Vou colocá-lo aqui para conversar com a gente hoje. O tema... Opa! Vem aqui, professor Miguel. Chamando ele para conversar com a gente hoje. Um tema muito legal, falando sobre crenças. Professor Miguel, uma boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom com o senhor? Como é que está aí? Rio de Janeiro, a Ah, Serra de... a serra tá ótima. Lá para o centro pode ser que esteja mais quente, né? Para a região mais central do Rio, mas a serra tá tranquila. Olha como é que eu tô aqui em Floripa, ó. Agasalhado, bem agasalhado, que a temperatura mudou aqui drasticamente nesse final de semana. Então, chuvinha e frio. Aqui ainda não tá tão frio na serra. Mas eu sou suspeito, porque eu não sinto tanto frio com facilidade. Eu fico bem, até 10 graus eu fico muito tranquilo, então. Até 10 graus é bom, é igual colchonete. Mas, professor, gratidão Sim, por ter aceito o nosso convite de estar aqui nessa noite de domingo, né? Hoje eu estava falando, dia muito especial, dia do filósofo, né? isso. Vamos, eu tenho aqui algumas provocações para o senhor hoje, para a gente usar e abusar da sua sabedoria para compartilhar com a gente. E antes de eu iniciar propriamente com as minhas provocações, com as minhas perguntas, que são particulares, e aí eu gostaria de saber mais através do senhor, para que a gente possa trocar essa informação e até ajudar as pessoas que estão chegando aqui na sala, devagarzinho o pessoal vai chegando, fiquem à vontade para depois fazerem suas perguntas, o professor tem muita coisa. Eu já quero fazer uma apresentação prévia, mas vou pedir para o senhor complementar onde eu fui falho na sua apresentação. Então, o professor Miguel Ângelo Caruso, carioca, né? Da Serra, está lá na Serra do Rio de Janeiro, é doutor em filosofia, lá pela Universidade lá de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Depois ele nomina a universidade certinho e o curso, por gentileza, para a gente. E é professor de filosofia clínica, né? Está agora militando aí com 2 cursos online que está gerenciando. Um com o professor Gilberto aqui em Chapecó, né? Uma turma do professor Gilberto. E a outra turma também, eu acho que eu deixo para o senhor falar, que ajuda, que daqui a pouco até os seus alunos vão estar entrando aí para conversar com a gente. Por favor, professor, faça a sua apresentação para a gente e o que for relevante que o senhor acha nesse momento. Tá bom, muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu acho que essa conversa nossa vai ser muito bacana, é uma alegria poder participar dessa conversa. E eu sou graduado em filosofia, formado em filosofia clínica pelo Instituto Pasteur e pela Casa da Filosofia Clínica. Sou professor, não, sou mestre e doutor em ciência da religião na área de concentração de filosofia, né, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e dou aula de filosofia clínica no Instituto Zêndico, lá de Chapecó, e na Casa da Filosofia Clínica, em Porto Alegre. Né? Estou lá dando aula numa turma que agora, por essa questão das quarentenas, né, era uma turma inclusive presencial, acabou tendo que, para não ficar muito tempo sem aula, a gente resolveu fazer essas aulas online para o pessoal ter continuidade no curso.
Aí está sendo uma experiência muito bacana também. E, inclusive, na Casa da Filosofia Clínica, a gente está com alguns projetos, como alguns mini cursos online, né, para dar continuidade a esses projetos online da Casa da Filosofia Clínica. Então, é isso. E agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço ao senhor pela oportunidade, né, e disponibilidade. Vamos falar hoje então sobre crenças, né? E eu quero fazer uma lembrança aqui, eu acho que foi o professor Karnal, Alexandre Karnal, que falou, só para começar uma pequena provocação já dentro do estado que a gente está, ele contou a história de um professor da Universidade de Israel, que eles estavam em discussões há muito tempo se deveriam fazer ensino, né, de filosofia, história, das humanas principalmente, no sistema EAD. Então havia um grupo dentro da Universidade de Israel contra, havia um grande grupo a favor. E aí durante anos eles ficaram nesse debate, né, intelectual entre eles para saber o que iam fazer. Então havia crenças de que o ensino à distância, EAD, não funcionava e que não iria dar o plus que se deseja na formação de um filósofo, por exemplo. E um outro grupo tinha uma crença, né, que não, é possível, porque hoje a gente tem a transmissão do conhecimento através de livros, e a filosofia chegou até nós através dos livros de Aristóteles, de Platão, que vieram justamente através de Averroes, Avicena, pelo Islã, né? E aí, estamos na pandemia, o que aconteceu? Todas as crenças se caíram por terra, um grupo e outro, porque houve uma necessidade nova. Novas necessidades, novas crenças. É assim? Como é que o senhor vê essa situação hoje de a gente estar podendo conversar de longe, né? O senhor está aí no Rio de Janeiro, eu aqui em Florianópolis. Se fosse pegar um avião, 1h30, 2 horas de voo. Se fosse de ônibus até a Serra, eu acho que dava umas 16 a 20 horas de viagem de ônibus. E agora aqui a gente está no mesmo instante, juntos. Sim. É uma questão interessante. Na filosofia clínica, a gente conta essas crenças pessoais, essas verdades pessoais, a gente chama de prejuízos. E não no sentido pejorativo, mas no sentido de serem concepções prévias que nós carregamos conosco e que elas servem de verdades pessoais acerca de várias coisas, e elas podem vir de uma construção, de uma vivência familiar, de uma vivência de determinada região, de uma vivência religiosa, de aprendizado nos livros. Né? Nós vamos construindo os nossos prejuízos, as nossas verdades pessoais, a partir de diversos âmbitos. Né? E uma delas, inclusive, acaba sendo essa, né? Essa de a gente acreditar que até então toda a educação que fosse de fato boa, ela deveria ser presencial. Né? Na área da filosofia clínica, inclusive, aparecia muito. A gente, toda terapia boa é aquela que é feita presencialmente, né? Deve-se ser feita, porque se perde dados quando se está distante. No âmbito da educação também, vai dizer, não, a gente perde muitos âmbitos. Inclusive, a gente vai lá depois fazer um curso, inclusive, em que a gente vai tratar um pouco disso, que é justamente assim, como nos adaptarmos às novas realidades. Porque os nossos prejuízos, as nossas verdades, elas podem se encaixar muito bem em determinados contextos, mas diante de uma mudança circunstancial, de uma mudança de contexto em que a gente está vivendo, novas necessidades podem surgir e aquelas verdades subjetivas que a gente carregava, aquelas crenças que até então eram perfeitas para aquele âmbito, começam a perder sentido, porque eles vão se deparar com novos desafios, com novas cobranças, e que vão fazer com que a gente pense em novos modos de adaptação, de relação, de vivência, né? Tanto da distância quanto do tempo. Né? Todos esses elementos eles acabam fazendo parte desse jogo muito maior de modificações, e que se a gente não se adapta, a gente vai talvez correr o risco de viver entre essa crença de que a distância não dá e pronto, ou nessa nova, que diante de uma pandemia, que não foi escolha de ninguém, né, acabou nos obrigando a viver esse tipo de realidade. Tanto que temos universidades, por exemplo, no Brasil, que viram
que congressos feitos em tempos de pandemia sairiam, inclusive, muito mais baratos, porque não precisariam pagar a passagem de um professor dos Estados Unidos, da Europa, para virem dar a palestra. Eles poderiam falar por aqui, por videoconferência, né? Então, pagaria, sei lá, um valor de participação, mas as várias despesas que haveriam não seriam mais necessárias. E o pessoal começou a ver que isso era novo, era diferente, era possível ser feito. Eu vi casos, por exemplo, de orientandos de doutorado e mestrado que depois que passam aquelas disciplinas obrigatórias na universidade, voltam para suas cidades e só vão até a universidade para fazer as reuniões de orientação. Professores agora, né, em alguns casos que eu ouvi, estavam admirados pelo fato de por que eu não pensei nisso antes, né? Por que eu não poderia ter colocado a distância e não feito meu aluno viajar 2, 3 horas de carro para ir à universidade, participar de uma reunião de 2 horas, que poderia ser feita inteiramente à distância e depois voltado, né? Então tem esses âmbitos, e é claro, tem pessoas que têm muita dificuldade de lidar com essas mudanças, com esse novo âmbito, e muita gente, evidentemente, está louco para voltar ao que era antes, vamos dizer assim, né? Aquela conformação anterior, e inclusive a distância para algumas pessoas está servindo justamente para essa ânsia de volta ao que era antes, né? Lembrando que o que era antes nunca será como antes, né? Já diria o poeta, eu acho, que se alguém se atrever a escrever alguma poesia, vai dizer que o nosso novo futuro nunca será igual ao velho passado, né? Então, sempre, eu acho que a gente está sempre nessa quebra de paradigmas, né, existencial, com esses valores que a gente hoje vai chamar aqui de crenças, né, para fixar o tema da nossa conversa de hoje. Uhum. Mas, antes de eu continuar, eu quero fazer uma solicitação para quem já entrou aí. A Vanessa deu um oi para nós, deve ser conhecida sua, a Rita também está aí, devem ser alunos seus. Então, boa noite, Vanessa, boa noite, Rita, o professor Everaldo, né, aí de Balneário Camboriú, que daqui a pouco vai estar aqui também numa live com a gente. Vou pedir para vocês todos, tem um aviãozinho aí embaixo, clique nesse aviãozinho e mande para os seus amigos, convidem eles para vir para essa live aqui, né? E também mandem coraçãozinho para que a gente fique feliz aqui. Não que a gente esteja triste, a gente está feliz de estar aqui podendo trocar umas ideias, né? Mas, professor, eu assisti a sua live com o professor Fernando, e aí o senhor tocou na questão do aluno, né? Que agora tem que lidar com a tecnologia. E o professor Fernando traz um dado objetivo. Um dado objetivo meu filho, quando tinha aula presencial, ele tinha a rotina de ir até a biblioteca e se esbaldar no saber, né, de tocar lá nos livros, de escolher o seu livro. Tinha rato de biblioteca igual a mim, talvez, o menino. E era um excelente aluno na aula presencial, por causa de N fatores, né, que vai se construindo. São crenças também que a gente constrói. E agora, quando ele se deparou com essa versão nova, pedagógica, que é a internet, coisa e tal, a interação, o menino acabou ficando em recuperação em 5 disciplinas, se não me engano, que o professor Fernando falou. Então, esses sistemas tem que a gente se adaptar a ele, mas também tem que haver por parte de quem vai receber, quem vai manipular, também um rompimento de crenças ou prejuízos, né? Eu sou um que eu confesso ao senhor que eu fico meio avesso a um estudo à distância, EAD. Eu não me adaptei da primeira vez que eu tentei fazer a minha pós-graduação. Eu concluí tudo, mas no final eu vi assim, não aprendi o que eu deveria aprender e não fui pegar o certificado que era em psicopedagogia. Não funcionou para mim. Mas existe esse rompimento de crença. Fazer também um registro aqui, o Erlisson Sensei lá de Salvador, então tem gente de Salvador aí também prestigiando a gente. O Erlisson Sensei, boa noite, obrigado. Então, o que o senhor nos diz, professor Miguel? Há que se romper também no próprio sujeito
esses paradigmas, essas crenças, para que ele possa desfrutar melhor da ferramenta nova que está sendo oferecida, como a internet, por exemplo, no ensino à distância? A gente deve levar em conta que qualquer afirmação de cunho universal, a gente pode estar atropelando alguém, né? Nem todo mundo vai, de fato, se adaptar a esse tipo de educação à distância. Ele faz parte de uma série de elementos que constituem uma pessoa. Nem todo mundo aprende, por exemplo, pelo que ouve, nem todo mundo aprende pelo que vê ou pelo que lê, né? Há diversos modos de aprendizados envolvidos. E, é claro, a situação atual nos obriga a todos que estão envolvidos com a educação a se adaptar a essa plataforma. Alguns conseguirão muito melhor, às vezes, do que era quando estavam na escola, e outros vão passar por uma grande dificuldade, né? Adaptações desse tipo também vão ter que levar em conta os modos como uma pessoa aprende, porque algumas pessoas vão ter muita dificuldade justamente porque não aprendiam pelo dado da fala do professor. Às vezes estavam com um colega do lado, precisava estar acompanhando alguma coisa, né? Tinha aquelas trocas. A escola, ela não é só aquele espaço em que há a disposição do aluno na frente a dar os conteúdos para o aluno, mas tem a convivência, tem toda aquela vivência, como você mesmo apontou, tem a possibilidade da pessoa ir à biblioteca, chegar lá e ler e pegar todo aquele conteúdo. Eu, quando estava estudando na graduação, inclusive, o professor me passava um conteúdo, mas para a prova eu tinha que ler pelo menos os 2, 3 livros que falavam daquele assunto para eu, a partir de várias visões diferentes, conseguisse lidar melhor com aquilo. Ou também debatia com meus colegas de turma, em momentos de intervalo, ou algo do tipo, para que a gente conseguisse entender melhor. Porque meu aprendizado não era tão linear somente, eu precisava de outros elementos que me ajudassem a compreender aquele ponto. Então, de fato, vai requerer uma adaptação não só das crenças, mas também de compreensão do modo como a pessoa aprende, né, de como se dá aquilo para ela. Porque para algumas pessoas, de fato, vai ser quase inviável pensar o ensino à distância só acompanhando o aluno ou o professor em uma tela. Tem pessoas que vão sentir falta dos colegas, vão sentir falta de um outro tipo de relação dentro de sala de aula que tinha antes, dos corredores. Tudo isso ajuda também, né? Tem alguns estudos que já se fizeram há tempos atrás, em que falavam sobre o aprendizado, está ligado, por exemplo, ao dado emocional, né? Então, se a pessoa conseguisse elencar uma emoção ao aprendizado, isso ajudaria também. Então, na filosofia clínica, a gente acaba não generalizando isso, mas também leva isso em conta. Tem pessoas que vão associar o aprendizado à emoção, outros vão associar o aprendizado à relação que tem com os colegas, né? Aquele momento presencial. A mudança de lugar também é importante. Para algumas pessoas, o fato de estar dentro de casa é automaticamente o âmbito onde ele vai jogar aquilo que a gente chama de epistemologia para o ar, né? Os conhecimentos, ele ali dentro de casa ele não quer aprender nada, né? O lugar de aprender é dentro de biblioteca, dentro de sala de aula ou em algum ambiente específico para essa finalidade para a pessoa. Dentro de casa é um momento de rompimento, de descanso, de sentar, pôr o pé para cima e ver lá a sessão da tarde, ou algo do tipo, né? Então, tem todos esses elementos que englobam, que estão vinculados também a esses prejuízos, essas crenças pessoais, mas que estão em relação com todos esses outros elementos e que não podem ser deixados de lado, senão a gente pode perder muito de uma pessoa, né? Não é, assim, em resumo, a questão de mudança de crença, ela deve vir acompanhada de uma série de elementos que constituem cada pessoa, né, para conseguir fazer com que a pessoa, nesse processo de mudança, também não se prejudique em outros aspectos, né? Eu sou fã do Goleman, né? Depois que eu li Inteligência Emocional dele, né, a primeira obra, né, já foi um boom na minha vida enquanto docente, né? Que eu aprendi uma didática, só lendo ele já me deu uma didática e me ajudou muito a compreender o meu método de aprender. Quando eu entendi como eu funcionava, ficou mais fácil, inclusive, de aprender e de transmitir e de respeitar os outros. Nós temos aí também outra sensei que entrou agora na live com a gente, a Carol, lá de Curitiba, que também é frio, né?
E ela dá aula deu aula há muito tempo para crianças, né? De Aikido para crianças na escola. E aí a gente discutiu isso na live com ela. Que é essa questão de como cada um aprende. Às vezes você vai trabalhar, tipo, a questão movimento, que é o Aikido. Não basta você fazer o movimento, você tem que ir ao fazer o movimento e falando, porque tem alunos que são auditivos. Eles aprendem como o que você está falando. Bota o pé aqui, bota a mão lá, paraná. Outros são visuais, então você tem que fazer mais lento para ele aprender. Outros só vão aprender quando eles fizerem o movimento e perceberem como o movimento, o corpo dele funciona. Então, cada um tem um sistema que funciona, né? Professor, eu vou pegar uma fala sua hoje, lá no Instagram, que o senhor colocou. Para quem chegou agora, hoje é o dia do filósofo, né? Então, quem chegou agora, hoje é o dia do filósofo. E o professor fez um texto muito bonito que colocou lá no Instagram dele. E eu vou pegar aquela frase que o senhor começou. Quem é filósofo? Né? Quem é filósofo? A academia dá uma série de parâmetros, cria modelos, parâmetros, para enquadrar um sujeito como filósofo. Para a academia, simplesmente se formar ao final de 4 ou 5 anos não te torna um filósofo, se torna um professor de filosofia e não um filósofo. E aí ela estabelece alguns parâmetros. Eu estou pegando o que o senhor colocou lá. Por exemplo, publicar, conversar com seus pares, publicar livros e ser autêntico. E o senhor nos lembra lá, Sócrates nunca publicou nada e é considerado o pai da filosofia. Wittgenstein e Bertrand Russell, estavam o tempo todo revendo as suas teses, o seu olhar sobre o mundo e se autocriticando, a ponto de o Russell, que morreu aos 104 anos, né? Uma repórter perguntou para ele fumando seu charuto, como bom inglês que era, e tomando seu uísque. Professor, o senhor, ao longo de toda a sua existência acadêmica, escreveu teses que são até contraditórias com aquelas primeiras. O que aconteceu? O senhor nunca achou o seu viés? E ele respondeu assim: bom, um homem que viu 2 guerras mundiais e 2 bombas atômicas não pode ter o mesmo pensamento o tempo todo. Então, há uma necessidade de nós rompermos crença em nós mesmos e também estabelecermos também parâmetros para algumas crenças. Como o senhor colocou, eu não posso romper com a crença de outra pessoa. Porque quando eu tiro aquilo, o que eu coloco nesse lugar? Né? Eu vou contar uma história do Zen depois da sua fala, para exemplificar isso. Mas eu queria que o senhor colocasse, então, como filósofo clínico, eu acho que o senhor já entrou um pouco nesse assunto, que a gente não deve respeitar, entender e até ajudar as pessoas, muitas vezes, a entenderem as suas crenças para que parta delas essa própria visão e elas percebam o que está ocorrendo, se é positivo ou não na relação com ela, né? O que o senhor nos acrescenta nisso? Que bacana. A gente vai aprendendo em filosofia clínica e quando uma pessoa chega no consultório, ela é um todo estrutural, né? Por isso a gente vai considerar tudo aquilo que habita a pessoa, tudo aquilo que a constitui como estrutura de pensamento, que não necessariamente é um pensar racional, mas é um todo, que envolve emoções, valores, modos de conhecimento, verdades subjetivas, visões de mundo, relação. Então, todos esses elementos que constituem a pessoa, elas, de algum modo, chegaram àquela organização em que está naquele momento. Inclusive as crenças pessoais, aquilo que são os pré-juízos. E crenças pessoais aqui, elas podem dizer respeito a perspectivas sobre verdades cotidianas da pessoa, pode dizer respeito às religiões que a pessoa segue, ou espiritualidade, né? Tudo aquilo que é uma verdade para a pessoa e ela carrega com ela, a gente costuma compreender como um prejuízo, como uma concepção prévia, como uma verdade subjetiva. E se ao longo da vida uma pessoa constituiu algumas de suas crenças, se uma pessoa chega ao consultório e a gente tenta com uma certa pressa desconstruir aquilo que aparentemente
é algo que faz mal à pessoa, sem levar em conta o todo que faz parte do modo de viver da pessoa, a gente pode fazer como pegar aquela cadeira de 4 pernas e arrancar uma perna, né? Ela toda vai ao chão, as 3 não vão sustentar. Então, a gente só mexe em crenças de algumas pessoas, principalmente no ambiente de consultório, isso acontece muito, se a gente tiver convicção de que a gente ou vai colocar algo no lugar, ou outros âmbitos, outras crenças, por exemplo, ajudam a sustentar a pessoa ainda assim. Porque caso a gente mexa com uma verdade da pessoa, sem de fato saber qual é a função que ela cumpre dentro do todo estrutural da pessoa, a gente corre o risco de fazer um mal muito maior do que aquele que a gente está tentando tirar dela ao desconstruir aquela crença. Né? Por isso, às vezes, a gente tem muita cautela quando se fala, por exemplo, em crenças limitantes, quando a pessoa só leva em conta aquela crença que limita a pessoa a chegar a algum lugar. Na verdade, às vezes, aquela crença que limita é a mesma que impediu a pessoa de fazer alguma besteira, de cometer algum erro na vida muito mais grave, de se prejudicar. Então, aquilo que, para um aspecto, é uma crença limitante, para outros aspectos foi uma grande salvação, um grande caminho que a pessoa teve. Então a gente leva muito em conta isso, por isso a gente ouve a história de vida da pessoa, para saber ao longo da história de vida qual foi a função, né, que aquela crença cumpriu, para que aí sim, se em algum momento a gente vê que houve outra crença no lugar, que é possível modificá-la, que é possível mexer, sim, a gente vai trabalhar em prol de desconstruir, ou reforçar, ou enfraquecer, ou fazê-la, ou torná-la relativa em relação a algumas outras, para aí sim a gente poder ajudar a pessoa. Né? Uhum. Eu quero fazer uma ponte com o que eu tinha falado com o Goleman, para que a gente possa entender esse processo, né? Quando eu disse que, ao ler o Goleman, eu consegui compreender, através das histórias que ele traz, dos conceitos que ele traz, qual era a forma que a minha mente operava para captar o conhecimento e inferir um saber sobre esse conhecimento, de forma que ele pudesse me ajudar e transformar a minha própria existência. Porque se eu não soubesse a forma como eu aprendo ou eu apreendo uma informação, eu nunca poderia potencializar esse aprendizado. Então, quando a gente está tratando de sistema de crença, temos que identificar, com a ajuda de um profissional, tipo um filósofo clínico, para quem gosta do processo da filosofia clínica, para quem gosta da terapia com psicólogo, com terapeuta, né? O papel do outro, aquele a quem a gente pede ajuda, socorre, né? Por exemplo, como monge, de vez em quando tem alguém que vem aqui contar seus problemas, contar a sua vida, né? E aí a gente toma chá. E é sempre essa troca. Então, ajudar a pessoa a ver com clareza para que, a partir dela, surja a mudança e ela possa potencializar aquilo que ela tem de melhor. É esse o caminho, professor? É a gente não tirar nada, nem tampouco acrescentar, mas ajudar a esclarecer essas crenças e fazer com que elas possam, até muitas vezes, auxiliar a pessoa no processo? Sim, há diversos caminhos. Um deles é esse, com certeza. Né? Às vezes, algumas crenças elas precisam ser reconhecidas para que sejam mudadas. E aí, no caso, entrariam pessoas que, inclusive, tenham o âmbito mais epistemológico mais desenvolvido, né, ou mais trabalhado. E aí sim, para essas pessoas, o reconhecimento de como é que se dão suas crenças é um modo de modificar. Para outras pessoas, há outros caminhos. Como, por exemplo, a gente pode trabalhar a pessoa pelos valores dela e aí sim reconstruir as suas crenças ou trabalhá-las de algum modo. Para outras, a gente vai precisar levar essa pessoa para uma experiência de relação com outros tipos de pessoas que têm outros modos de lidar com aquelas verdades, para aí sim trabalhar aquela questão. E um ponto que o senhor tocou aí que é muito interessante é justamente o fato de alguém ir procurá-lo. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que filosofia clínica, assim como o estruturador da filosofia clínica disse, ela não é a resposta, mas uma das respostas. Né?
porque algumas pessoas não vão se reconhecer muito bem na filosofia clínica e vão precisar ir a um psicólogo, a um psicanalista, a um monge, a um padre, a um pastor, a um amigo que possa sentar talvez em um bar e tomar uma cerveja e ali ir trocando ideia e conseguir resolver. Alguns vão precisar ir a uma academia, né, para ali viver no ambiente, outros precisarão ir até um livro. Então, até isso também entra em conta, né? Nem todo mundo vai precisar passar por um processo de trabalho de suas crenças, de suas verdades pessoais, dentro de uma terapia, né? Há diversos caminhos. Por exemplo, aí, o senhor mesmo comentou, quando leu o livro do Daniel Goleman, né? Então, esse foi um modo de ressignificar algumas certezas, talvez que o senhor tivesse como professor, né? E falou, não, opa, por aqui é melhor do que por aquele caminho que eu estava fazendo, né? Então aprimorou seu modo de lidar com a aula, de lidar com seus alunos a partir de uma leitura. Então, seu lado mais, vamos dizer assim, epistemológico o ajudou a repensar essa convicção acerca da educação, ao modo de ensinar. Outras pessoas vão talvez ler um livro daquele e as suas crenças vão impedir que a pessoa faça essa ressignificação, essa mudança de compreensão. Aí vão precisar usar outros meios, às vezes uma conversa, às vezes a própria experiência concreta, a pessoa talvez vai ter que, algumas pessoas vão precisar não ter êxito, né, em alguma ação para conseguir ver que aquilo é errado e então tentar outra possibilidade. Né? Então há diversos caminhos para a gente repensar essas modificações de crenças. Né? Agora, na sua fala, me recordou, há muitos anos atrás, eu estava num restaurante e a gente tinha esse restaurante, ele propiciava o hábito da socialização. Ele criava na gente um hábito, uma forma de interação entre as pessoas, de compartilharem as mesas para compartilhar historicidade. Olha só, era uma forma não só de equacionar o espaço, mas como de confraternizar as pessoas e fazê-las se socializarem, né? E numa vez que eu fui lá almoçar, eu na época estava na Polícia Militar, almoçava fardado muitas vezes, e eu andava sempre com meus livros de filosofia, né? E um dia eu botei ele sobre a mesa e uma menina que estava partilhando a mesa comigo falou assim, o senhor gosta de filosofia? Sim, eu estudo filosofia. Não me lembro se na época eu já estava na academia. Eu acho que sim. E aí ela assim, eu também gosto, mas pena que eu não posso estudar filosofia. E eu lhe perguntei, mas por que você não pode estudar filosofia? É que eu sou evangélica e o meu pastor não permite que a gente estude filosofia. E aí ela assim, eu também acho bom eu não fazer porque eu acho que vai corromper as minhas crenças, as coisas que eu acredito. Então, só para a gente conceitualizar crença, né, conforme a filosofia, para ficar mais claro, porque às vezes tem pessoas que estão junto com a gente aqui que não bebem ainda da água da filosofia, mas como o senhor botou lá no texto hoje, né, todos nós somos filósofos, nem que seja de botequim, mas já serve para ajudar alguém, então já está bom. Né? Isso. Eu achei muito sábio. Então, crenças vêm no sentido de são atividades ou reconhecimento de verdades ou proposições íntimas, né? Então, existem as crenças individuais, íntimas, que são verdades que você cria para você e você vive conforme aquela forma de pensar. E existem também crenças que são criadas socialmente, as quais você toma como verdade. Veja, eu usei a palavra 2 vezes. Toma como verdade, não que seja uma verdade. Até porque a gente questiona muito, principalmente em filosofia, a tal da verdade, né? Mas nós temos comportamentos e hábitos que são feitos em função dessas crenças e dessas verdades que a gente absorve. Muitas delas são prejudiciais para o indivíduo e também prejudiciais socialmente.
gostaria que o senhor abordasse um pouquinho disso, até porque a sua área de conhecimento é da filosofia da religião. Se a gente puder fazer uma ponte hoje, porque depois eu vou convidá-lo para a gente voltar só para falar sobre filosofia da religião. Numa outra live, hoje não, mas só para a gente passar por aí. Ah, Rubem Alves, para passar um pouco aí pela filosofia da religião, já, Rubem Alves vai dizer que a religião ela tem uma dimensão ah, polissêmica, vamos dizer, né? Ela não tem um sentido específico e ela vai se prestar, inclusive, a diversos fins, né? Então ele vai dizer, existe religião que você vai usá-la, a mesma religião que uma pessoa vive, ela vai usá-la para o bem, né? E ela pode ser usá-la para prejudicar ou para submeter as pessoas, né? Então há uma diversidade de compreensão da religião e de modo como se leva esse pensamento acerca da religião que se a gente não cuida, né, daquele que está tá de frente ou daqueles que estão acompanhando determinados sistemas de crença, vamos dizer assim, que a gente chama de religião, pode levar a pessoa a se prejudicar ao invés de se ajudar, né? Então há essa polissemia e esse aspecto, por exemplo, que o senhor comentou aí do exemplo da moça, né, que se ela fizesse filosofia isso prejudicaria suas crenças. Isso, para algumas, de fato, pode levar a prejudicar, mas em que sentido? Né? Porque vai ter dentro da própria religião grandes filósofos. Né? Por exemplo, se a gente for para o cristianismo, que é mais onde eu me dediquei a estudar, a gente vai ver, por exemplo, filósofos protestantes, filósofos católicos, né? Filósofos que, inclusive, tanto protestantes quanto católicos, foram renegados por sua própria confissão religiosa, pelos membros, porque eles ousavam pensar e dar um passo fora daquilo que seria, vamos dizer, a ortodoxia de determinadas religiões. Então, mexer com algumas crenças que fazem parte de determinado grupo religioso ou de determinada região, corre também esse risco. O senhor comentou aí sobre o fato de haver, vamos dizer assim, verdades em comum que de determinada região, de determinada época, em filosofia que a gente vai chamar isso de princípios de verdade. E algumas pessoas têm as suas crenças pessoais, os seus prejuízos, de modo quase contrário àquelas verdades no qual ele está inserido. E nisso ele vai, às vezes ele se vê prejudicado, se vê mal compreendido quando expressa isso, ou se vê às vezes acuado diante dessa experiência porque não consegue lidar muito bem com isso, né? Ou ele se enquadra aquele tipo, e provavelmente não vai se enquadrar, porque em alguns casos as pessoas já têm, vamos dizer assim, suas crenças pessoais muito firmes, então às vezes ela vai viver à margem da sua própria comunidade, do seu próprio grupo, da sua própria religião, né? Porque ele não consegue se enquadrar naquele meio. Né? Por isso a gente vai ter na filosofia um exemplo clássico, o Spinoza, né? que foi colocado para fora por sua comunidade judaica, também não foi muito aceito pela comunidade protestante para onde ele foi, então ele ficou um sujeito que ficou isolado, limpando lentes, né, polindo lentes e escrevendo essa filosofia, porque ele não queria se colocar contra, ele não queria aceitar aquelas propostas que estavam presentes em sua época. Né? A gente tem um Heidegger também, que foi um autor que eu mais estudei, né? E tem um momento da vida dele, ele foi, na juventude dele, um católico ferrenho, foi daqueles católicos bem conservadores em seu tempo, né? Ele escrevia contra a modernidade, isso no início de 1900, né? Ele escrevia contra a modernidade, tinha vários artigos, em um dado momento da vida dele, ele se depara com uma moça que era luterana, ele casou com ela, e ele começou a ter contato com ideias luteranas, e tudo aquilo foi mexendo com a cabeça católica dele, até que em dado momento ele mandou uma carta para o padre, que era amigo dele, e dizia assim, olha, eu sou filósofo, né, e eu não posso ser contrário ou contraditório com aquilo que eu estou pensando. E como o que eu estou pensando como filósofo agora é contrário ao que a Igreja Católica pede, então eu vou me desligar, oficialmente eu não sou mais católico, não me vejo como tal. Né? E também não era luterano, ele adotou as ideias de Lutero e fez uma conversação de modo que em um dado momento da vida dele, como filósofo, ele vai dizer que ele estudou
um dos guias para o pensamento dele de juventude foi o Lutero. Um outro guia de pensamento dele foi Aristóteles. Aí ele vai dizer a quem Lutero odiava, né? E depois ele vai dizer que teve conversações com Kierkegaard, com outros autores, com Agostinho. Então, nessa mistura toda, ele foi criando seu próprio sistema de pensamento, que inclusive já era crítico daquele a quem ele foi professor auxiliar durante um tempo, que era o próprio Russell, né? De quem ele bebeu muito das fontes, mas já discordou a certa altura do caminho. Então, de certo modo, ele foi mexendo, vamos dizer assim, nas crenças dele ao longo da vida, né? Passou por aquilo que em filosofia que a gente chama de autogemia, né? Que são mudanças internas pelas quais a pessoa vai passando, e nesse processo de modificação, ele rompeu com Russell, rompeu com o catolicismo, não abraçou o protestantismo, teve uma época que ele foi bem avesso aos protestantes, aí teve lá momentos lá políticos em que ele foi contra os próprios judeus, né? Então ele teve toda essa modificação dele, mas na tentativa de ser fiel àquilo que ele estava sendo naquele momento. O senhor falou aí, eu já me vi assim. E aí eu já fui puxar aqui na minha estante. E quando ele se apaixonou pela judia? Sim. Que loucura que não foi a quebra de paradigma na cabeça desse homem. Eu não sei se eu falei para o senhor, eu tive a felicidade de ter um dia junto a Tungerhardt, que foi aluno do Heidegger, né? Tungerhardt esteve aqui na Universidade Federal e a gente passou o dia todo num seminário com Tungerhardt. Pessoa extraordinária. Ele foi refugiado aqui no Peru durante a Segunda Guerra Mundial, né? E depois de acabar a guerra, ele voltou para a Alemanha e seguiu seus estudos com 18, 19 anos com Heidegger, né? E ficou com Heidegger até a morte do Heidegger. Então eu estou pensando aqui a cabeça do Heidegger. Cristão, luterano, judeu, que loucura isso. Eu vou pedir um favor aí para a Vanessa e para a Juliana, que estão atentas no que a gente está falando. Até a Vanessa pediu para vir tomar chá com monge. Pode vir, Vanessa. Devidamente higienizados, a gente toma um chá, mas vou pedir um favor aí. O meu cronômetro, gente, parou aqui, meu celular reserva parou. Então, quando for 10 para as 8, vocês nos avisem para não cortar aqui o professor Miguel de pronto assim, né? A gente ficar vazando. Então, se a Vanessa puder e a Juliana puder nos ajudar, agradeço muito. Mas, professor, uma outra lembrança aqui. Quando a gente falou, existem as crenças objetivas, né? Coisas que a gente acredita no mundo. Um sistema de crença simples. A gente acredita que o sol vai vir amanhã, né? Isso é um sistema de crença, porque a crença cria hábitos. E nós estamos inundados de hábitos, querendo ou não querendo. Existem crenças religiosas, como a gente estava falando agora, que podem ir cambiando, né? Eu, por exemplo, também nasci em berço católico, fui uma época para o espiritismo kardecista, junto a Vanessa aí conheci, junto com a minha irmã, a Umbanda, que também é muito rica, né, em crenças, em costumes, em verdades próprias da cultura afro. E também existem crenças dentro da ciência, né? E foi o que o Heidegger passou. As crenças da ciência foram caindo, aquilo que o Karl Popper fala, né? Os paradigmas vão se quebrando. Então a ciência estabelece regras fixas e de repente alguém sacode essas regras. Então a ciência também precisa se ressignificar, como nós, como indivíduo, também precisamos nos ressignificar. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, e aí eu vou pedir para o professor mais uma vez a sua intervenção, é que através das crenças a gente cria algo muito temerário para a sociedade, dentro do campo da moral e da política, que são os fundamentalismos, os preconceitos, o racismo, o sexismo e todas essas fundamentações de valores e crenças que afastam os seres humanos uns dos outros, colocando rótulos. Gostaria que o senhor conversasse um pouquinho sobre isso, como filósofo que é, doutor, e dentro da filosofia clínica, como é que a gente pode lidar com essa questão moral dos
preconceitos, né? Não dos agendamentos, mas sim dos preconceitos mesmo dentro da moral. Se o senhor pode nos ajudar, que é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade de, às vezes, ajudar as pessoas, né? Que me procuram como monge. Porque as pessoas trazem uma carga emocional histórica que não é delas, mas elas se identificam com aquilo. Esse é o grande problema do rompimento. Elas não assumem, têm dúvidas, mas socialmente, se elas não se comportarem assim, é a questão do Spinoza que o senhor traz. Se eu não me comportar assim, eu não sou aceito no grupo. Então, eu ajo conforme o grupo determina, mas a minha ideia é contra. Vou tocar, por exemplo, racismo, né? Ou sexismo. Por favor, professor, nos ajude a pensar. Vamos refletir, né? Não vou afirmar uma verdade aqui, mas há caminhos interessantes, né? Como filósofo da religião, eu gosto muito das ideias de um teólogo. Na verdade, ele fazia uma filosofia teológica, uma teologia filosófica, chamado Paul Tillich, que ele é luterano, e ele dizia que a teologia ela não deveria vir implantar verdades o tempo todo, mas ela deveria ser aquela que tentaria dar respostas às questões propostas pelas ciências de sua época. Né? Então, por exemplo, ele que viveu ao longo do século XX, teve que fugir do nazismo e do nazismo alemão. Ele era considerado socialista, né, um cristão socialista, então ele fugiu, teve que ir para os Estados Unidos, teve que aprender o idioma com mais de 40 anos já de vida, ele teve que aprender o idioma para começar a trabalhar lá. E nesse ambiente ele falava muito que, por exemplo, a ciência da época dele, a psicológica pelo menos, era a psicanálise. Ele falou, a psicanálise vão levar a levantar questões que a teologia deve responder. Ela não deve impor sua verdade para que a psicanálise se enquadre ela. Né? Aí ele disse assim, e a ciência da época também deve levantar questões. Ele falou, a filosofia do tempo deve levantar as questões, deve ler o seu próprio tempo e a teologia tentar responder. Só que o que infelizmente acontece é que ele acabou sendo uma espécie de um filósofo de margem, de um teólogo da margem, porque a teologia oficial acaba propondo novamente concepções mais rígidas, mais específicas, em que que de certo modo gera para muitas pessoas segurança, né? Assim como nossas crenças no dia a dia, abrir mão das nossas verdades pessoais em prol de alguma coisa pode nos gerar insegurança, né? Quando a nossa crença é diferente daquele do sistema onde a gente está inserido, a gente tem um embate da nossa crença pessoal com o do sistema. Né? E quando a nossa crença está diante de um sistema e está em conformidade, a gente se inquieta quando começa a aparecer novos caminhos que não são mais aqueles nos quais a gente está. Né? Então a gente corre o risco de que isso aconteça também. E acolher pessoas nesse âmbito, quando a gente vai acolher pessoas nesse âmbito, quando se dá diante dessas diferenças, e eu já atendi, por exemplo, católicos que começam a gostar de coisas de outras religiões, de outros movimentos, e se veem já começando a ficar meio à parte da sua própria religião e se culpando por isso. Né? E o trabalho nosso, pelo menos no consultório, acaba sendo esse de tentar acolher, de ver como a pessoa funciona, de como é que ela está se estruturando internamente, para a gente pegar outros aspectos dela que ajudem a manter aquela convicção da pessoa, o seu vínculo com a religião, mas também não desfazer daqueles outros pontos em que a pessoa está se encaminhando. Então, uma pessoa começa a gostar de movimentos mais novos, que não necessariamente são religiosos, e começa a se identificar, começa a gostar. Eu, como filósofo clínico, atendo a pessoa e vejo se ser, vamos dizer assim, uma vivência ortodoxa para a pessoa é um incômodo, eu não vou forçá-la a querer seguir aquele caminho. Eu tento tornar o caminho dela mais suave, sem que ela perca esse vínculo que para ela tem uma relevância. Então a gente vai trabalhando de acordo com cada pessoa esse modo de adaptação, de tentativa de lidar da melhor maneira possível com essa situação, para que essa pessoa também não fique frustrada, né? Aberta a tantas outras possibilidades e às vezes se sentindo presa em relação à religião. Para outras não. Tem gente que viver dentro de um sistema de crenças específico, bem concatenado, é um motivo de paz, de tranquilidade, e a pessoa vai viver muito bem ali. Né? Então a gente vai conseguindo ver isso.
Só que entra esses aspectos que o senhor elencou aí, que tem a questão do fundamentalismo, que é justamente essa tentativa de se dizer que se está presa a uma regra antiga, né? Mas na verdade acaba sendo um movimento muito atual, e dentro da ciência da religião, por exemplo, existem estudos de fundamentalismos, e vai mostrar que esse fundamentalismo é um fenômeno do século XX. Né? Essa tentativa desesperada de conseguir botar coisas muito rígidas, de serem contra o politicamente correto, porque acha que isso é importante, né? E acaba em prol da defesa de um sistema de ideias que prejudicam muitas pessoas, acabam de fato levando essas pessoas a serem prejudicadas. Aí entra essa questão dos negros, dos homossexuais, né? E de tantos outros grupos que acabam sendo prejudicados. O que eu percebo, né, pela minha troca de ideias com as pessoas, o compartilhamento de ideias, eu não gosto mais de usar a palavra troca. Eu estou entrando na era das mídias eletrônicas. Eu acho que o que nos cabe é mais um valor de crença que a gente tem que ressignificar, né? Acho que antigamente a gente falava troca porque da época de Aristóteles, né, a política de Aristóteles começa com o escambro, né, a troca, né, o que eu te dou, o que tu me dá. E agora nós estamos num sistema, esse sistema aqui, que a gente está sentado em nosso lar, distantes fisicamente, mas virtualmente tão próximos, né? Então, conceitos são coisas muito significativas para a transformação da forma do pensamento. Então, quando eu falo trocar ideias, eu estou esperando receber algo. Agora, quando eu falo em partilhamento, eu já não estou esperando algo, eu simplesmente ofereço algo e que se você gostou, você faz o quê? Download, né? Você baixa para si e usa aquilo e passa adiante. Entendeu? Porque a gente passa adiante aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que é valoroso, aquilo que a gente acha como verdadeiro, aquilo que a gente acha primoroso. Então, hoje, como é dia da filosofia, muito bem lembrado pelo professor Miguel, eu vou trazer Platão, porque para nós filósofos ele é muito caro, né? Aí não tem... Só um segundinho, é 8h53 agora. 8h53. Então, só para a gente ter uma ideia, Platão influencia a gente até hoje. O catolicismo bebeu da água platônica. Essa história de um mundo além deste mundo material, um mundo, um céu, vem do mundo das ideias platônicas. O cristianismo, lá de São Tomás de Aquino, de Agostinho, se apossou desses valores filosóficos, dessa crença no mundo das ideias platônicas e criou um céu. Então, a filosofia cria também crenças, né, que vão influenciar outras crenças, né? Professor, nesse tempinho final, gostaria das suas considerações finais, né? Aproveite bem esse último tempo que é seu, todo seu, eu vou ficar caladinho. Quero agradecer novamente a sua presença, agradecer cada uma das colegas que estiveram aí com a gente, partilhando. Eles hoje ficaram mais quietinhos, eu acho que é por causa do frio. E também dos amigos que estiveram aqui com a gente. Obrigado por estarem aqui com a gente, voltarem sempre e partilharem com seus amigos. Professor, suas considerações, por favor. Bom, eu agradeço pelo convite, foi uma alegria poder conversar contigo. Agradeço aos amigos meus e seus que comentaram, que participaram, que acompanharam a live. Foi muito bacana a presença de todos. E para essa questão da filosofia, eu acho muito interessante. As pessoas vão dizer que filosofia é aquela ciência com a qual, sem a qual tudo permanece tal e qual, né? Mas indo para esse lado, por exemplo, que você comentou das questões políticas, com as questões de preconceito e de tudo mais, quando um governo começa a querer se apossar de determinada situação, começa a querer ficar um pouco mais impositivo, mais absoluto, mais soberano, ou mais ditatorial, né, as primeiras áreas a serem perseguidas são justamente a filosofia e a sociologia. Então, elas aparentemente não têm peso nenhum, mas para incomodar
determinados sistemas, para começar a mexer com determinadas crenças regionais, ela acaba pesando bastante. Então ela não é tão inútil, vamos dizer assim, né? E a filosofia clínica é um braço da filosofia que vai tratar justamente dessa questão de trabalhar com pessoas individualmente e trabalharem e trabalhar com a finalidade de trazer um bem-estar para a pessoa, de trabalhar suas verdades subjetivas, o modo como ela vive o mundo, tentar adaptá-la a esse meio, né? Então, é isso. Eu agradeço muito pela oportunidade, foi muito bom a nossa troca. Acaba passando muito rápido mesmo, mas eu fico muito agradecido, muito feliz por ter participado dessa conversa nossa. A Vanessa está pedindo aí para a gente voltar. A gente vai voltar. Certamente, se o professor Miguel aceitar o convite, que já estou fazendo aqui na frente de todo mundo, para a gente conversar sobre religião, filosofia da religião, né? Que é um campo que abarca bastante coisa. O senhor falando agora de filosofia me lembrou Matrix. A filosofia é a pílulazinha vermelha. Tem que ter coragem para tomar. Isso. E muita gente não tem coragem de tomar, ele não quer ver a realidade como ela é, porque ela é dura, mas também é muito doce. Gente, gratidão, professor Miguel, uma grande semana para todos vocês, né? E que possamos filosofar, nem que seja no botequim, mas filosofemos, porque só assim a gente vai conseguir romper alguns parâmetros. E eu sempre lembro no Zen, né? Um pintinho só sai do ovo por dentro, não por fora. A mãe não bica o coisa. Então, é nós que temos a obrigação de furar a casca e sairmos. Então, nós é que temos que ter a coragem de ingerir a pílula vermelha. Vão atrás. Por isso que existe esse canal aqui, por isso que eu trago essas pessoas maravilhosas que atendem o meu chamado de não sei, quero aprender com vocês, me ajudem. Vanessa, axé, professor, axé para o senhor também, como diz a minha amiga Vanessa, gratidão, uma grande semana para todos, um beijo no coração. Gente, obrigado. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau.